Você sabia que depois que Jesus falhou, e que porque ele não conseguiu salvar a humanidade, ele foi preso? Que após a morte dos apóstolos, toda a humanidade estava perdida. Para salvar a humanidade, após Jesus Cristo e os apóstolos falharem, Deus escolhe nos Estados Unidos um homem, Louis Franciscon, e usa ele para uma revelação. Em 1910, Deus revela a santa doutrina e manda Franciscon ao Brasil criar a CCB. Toda a salvação da humanidade depende dessa doutrina santa. Por ser preciosa, é necessário edificar uma rede de templos para resguardarem a santa revelação. Então surge a CCB, que se torna a guardiã da doutrina salvífica. E somente a doutrina que está preservada pela CCB é que salva a humanidade. Não se esqueçam, Jesus está preso e os apóstolos falharam. Agora, para se salvar, você tem que batizar na CCB, pois lá que está a doutrina santa, e permanecer na CCB até o fim de sua vida, cumprindo toda a santa doutrina e novos ensinamentos anuais. Claro, porque Deus sempre está se atualizando. Assim, você estando na CCB, você estará no verdadeiro caminho que conduz à vida eterna, pois ela é a guardiã da sã doutrina. Você sabe por que a CCB é a igreja eleita para salvar a humanidade? Porque ela é guardiã da doutrina revelada a Louis Franciscon, claro. Observe que o mais importante na CCB é sua sã doutrina, a doutrina salvífica, a salvação de toda a humanidade. Você deve estar se perguntando, e Jesus Cristo? Eles usam seu nome nas paredes da igreja, púlpito e executam alguns serviços em seu nome. Leia Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. E como Jesus Cristo, após falhar em salvar a humanidade, ficou preso, agora você poderá visitá-lo apenas na CCB. Mas não se esqueça, o que realmente salva a humanidade é a sã doutrina da CCB revelada a Louis Franciscon. Outras igrejas não te levam a Jesus. Somente na porta estreita CCB é que você pode visitar Jesus Cristo, que está preso na CCB. Após prender Jesus, a CCB rouba dele todos os atributos e a CCB se transforma na graça de Deus, verdadeiro caminho, porta estreita, obra de Deus, caminho santo. Tudo isso agora é a CCB. Inclusive, quem sair da CCB se torna apóstata, por não crerem que ela salva. E são considerados blasfemos todos que combatem o falso ensino que a CCB propaga. Não se pode falar contra a pregação da CCB. É o mesmo que falar contra o Espírito Santo, pecado mortal. Você está confuso? Eu sei, é um pouco difícil de compreender. Isto não está escrito nas Sagradas Escrituras. Somente homens espirituais, pela fé, conseguem ver. Por que só a CCB salva sua alma? Porque ela tem a verdadeira doutrina revelada a Franciscon. O segredo é a sã doutrina. A doutrina é que salva. Onde isto está escrito? Salvação pela doutrina? Para a CCB, o que manda é a sua tradição oral, o que vem sendo ensinado ao longo dos anos, e não o que está na Bíblia. Sua tradição e sua doutrina são os fundamentos da CCB.
Vou tentar ilustrar para vocês. Na prática, para a CCB, Jesus não é o mais importante. Vejam como se salvam. Você precisa estar na congregação, batizar e cumprir a sua sã doutrina, aí você estará salvo. Ou estar na congregação, se batizar na congregação, cumprir a sua sã doutrina e somente na congregação está Jesus Cristo, aí você está salvo. Somente Jesus está errado para a CCB. Se você anunciar somente Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras, a CCB considera errado. A CCB, a sua doutrina e o seu batismo têm que fazer parte da salvação. Isto ocorre porque a CCB é a guardiã da sã doutrina e Jesus Cristo está preso dentro dela. Novamente perguntamos: onde está escrito este evangelho? Para a CCB, o que manda é a sua tradição oral e não o que está escrito. O que vem sendo ensinado ao longo dos anos é mais importante para eles. E em segundo lugar, vem a doutrina e os ensinamentos da CCB, que foram e são revelados anualmente. A CCB não crê que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E em terceiro lugar vem a Bíblia, onde utilizam comumente alguns versículos para embasarem sua tradição oral e sua doutrina. Embora não seja a palavra de Deus, pois contém partes reprováveis por Deus, só não sabemos quais, segundo o conselho dos anciões mais velhos. Mas nós temos dois problemas. A história, contada pela CCB em sua tradição oral, não corresponde com os documentos, cartas e relatórios de viagens sobre a vida de Franciscão e o início da CCB no Brasil. E o segundo problema é que, de acordo com as Sagradas Escrituras, verdadeiro caminho, porta estreita, graça de Deus é Jesus Cristo, e não encontramos outra forma de salvação fora dele. Leia João, capítulo 14, versículo 6. E o pai da mentira é o... Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Leia João, capítulo 8, versículo 44. E o apóstolo Paulo fez-nos um alerta em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Para quem não sabe, anátema é maldito. O apóstolo Paulo nos faria advertência para estarmos atentos com pessoas que viessem com um ensino totalmente diferente do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Que seja maldito todos que ensinam heresias contrárias às Sagradas Escrituras.